Novo. Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Só um minutinho que tá dando um eco ali, nós já vamos resolver isso. Agora sim. Muito bom estar com vocês aqui na primeira live de 2024. Eu agradeço a todos vocês que estão conosco, que aceitaram este desafio, para já começarmos aqui o nosso bate-papo falando de Deus, de perspectivas do ano que está chegando, e você é muito bem-vindo. E esse é o momento exato para você chamar a sua família, os seus amigos, aquela pessoa que você acha que precisa ter uma mensagem de esperança no início desse ano. Manda um WhatsApp aí para sua tia, para sua mãe, para a sua avó, para o seu irmão, chame o pessoal da sala, desliga um pouquinho a TV, vamos agora ficar aqui no nosso bate-papo. Essa live está sendo transmitida aqui pelo YouTube, tá certo? Estou contando com a ajuda da minha esposa, da Laura, aqui mais uma vez, fazendo todos os bastidores para dar tudo certo para vocês aí. Meu bem, tem gente já aí entrando para a gente mandar uma boa noite e um feliz ano novo? Tem sim, muita gente. Vamos ver aqui, ela vai me passando a cola ali, eu já vou cumprimentando vocês, tá bem? Vamos lá, quem tá. E vai colocando também aí de onde você está escrevendo, se é do Brasil, se é do exterior, se é de São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? É importante para a gente aí saber o seu nome, de onde você está falando também. Vamos lá. Tá chegando aqui, só um minutinho. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tem o nome? Cevisa. Do Cevisa, quem tá do Cevisa aí? Falou o nome? Manda um abraço. Muito rápido. Tá, Brasília, Carolina. Brasília, Carolina de Brasília. Pessoal do Cevisa aí, boa noite para vocês. Vanessa do Rio. Vanessa do Rio de Janeiro. Canoas, Rio Grande do Sul. Carla. Carla de Canoas do Rio Grande do Sul. Olha, de longe aí. Isso, Catalão. Catalão, Goiás, apareceu aqui para mim. Wagner, não é isso? Deixa eu ver o outro nome aqui também. Tiago, França, boa noite. Tiago de Vitória, Espírito Santo. De São Paulo aqui, a Débora de São Paulo. Ela está colocando para mim aqui também. A Carla de Niterói, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, pessoal. E vão chamando lá os seus amigos, tá bem? Chame as pessoas aí. E aproveitando esse momento, antes da gente começar já a nossa palavra aqui de incentivo para 2023, eu quero dar um presente para você. Eu já anunciei, algumas pessoas já estão usando esse presente, outras não, mas ainda dá tempo de usar. Você quer ter o ano de 2024 lendo a Bíblia em ordem cronológica? No ano passado, em 2023, a gente fez isso. Nós demos de presente um planner de leitura da Bíblia, onde a pessoa poderia ler a Bíblia toda num ano em ordem cronológica. Como é que funciona essa leitura cronológica da Bíblia? Em vez de ler a Bíblia com os livros na ordem em que estão, nós vamos lendo os livros de acordo com uma sequência histórica. Por exemplo, Jó provavelmente viveu na época dos patriarcas. Então, em vez de você ler Jó só lá quando estiver chegando no livro de Salmos, porque Jó está antes de Salmos, Jó vai ser lido na época de Gênesis. Então, você lê Gênesis 1 a 11. Depois, antes de começar a história de Abraão, você já lê a história de Jó. Quando você estiver estudando, por exemplo, o livro do Êxodo, lendo o Êxodo, e ler o momento em que Moisés estava no deserto, ali se preparando para buscar o povo no Egito, foi nessa época do deserto que Moisés escreveu o Salmo 90. Então será junto com o livro do Êxodo que você vai ler o Salmo 90. Muitos salmos de Davi serão lidos não na ordem dos salmos, mas eles serão espalhados ao longo da própria história de Davi. Enquanto você estiver lendo, por exemplo, Davi fugindo de Absalão, você vai ler justamente o salmo em que Davi escreve do momento em que ele estava fugindo do seu próprio filho. Quando Davi é coroado e está sendo perseguido por Saul, é que ele escreve o Salmo 2. Senhor, muitas pessoas se levantam contra o seu ungido. Então você vai lendo a Bíblia na ordem. Tem passagens de Isaías que foram escritas, por exemplo, na época do rei Ezequias. Então você vai ler aquela profecia junto com o livro de Reis e assim por diante. Ficou interessado? Esse planner é gratuito. Então aqui no vídeo, você já vai ter aqui na descrição desse vídeo um link onde você pode clicar e baixar o seu planner aí de 2024, tá bom? Gratuitamente. E eu espero que você faça bom uso dele. Eu sei que nós já estamos com o dia primeiro indo embora, mas não tem problema, dá para você tirar o atraso aí e ler alguns capítulos por dia e terminar 2024 em companhia da palavra de Deus. Muito bem, meus queridos, vamos fazer uma oração agora para a gente poder começar esse ano novo já de maneira espiritual, tendo o contato de Deus, a orientação de Deus e agora a leitura da sua palavra. Então, dê-me o privilégio agora de entrar no seu coração
já que eu estou entrando aí na sua casa, ou no seu escritório, no seu serviço, tem pessoas que estão trabalhando hoje, apesar do feriado. Deixe-me entrar também agora no seu coração, não em meu nome, mas em nome de Jesus e na companhia do Espírito Santo, para poder abençoar a sua vida. Posso fazer isso? Então incline sua fronte, feche os seus olhos agora. Amado Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mais um ano se inicia. Para muitos, Pai, essa passagem de ano foi agradável, reuniram parentes, fizeram contagem regressiva, viram os fogos. Para outros, foi uma passagem de ano triste. Passaram talvez sozinhos, num leito de hospital, ou quem sabe numa situação financeira deplorável. Muitos estão começando o ano novo com muito para comemorar, outros com muito para temer. Senhor, que esta mensagem possa atingir a todos os grupos, daqueles que estão comemorando e daqueles que estão tristes, daqueles que estão esperançosos e daqueles que estão apreensivos. Que o teu espírito possa ir naquele cantinho lá do coração do sentimento, aonde a voz do pregador não consegue chegar. Dá-nos a tua paz, Senhor. Usa-me agora para honra e glória de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Só tem uma mensagem para a gente estar chegando para vocês bem o sinal, que eu estou contando aqui. Eu estou no hotel, estou contando com o sinal de celular, às vezes trava um pouquinho. Só manda mensagem só para a Laura saber se está tudo certo, se a live não está travando, se está chegando bem para vocês aí, tá certo? O pessoal já está dizendo que está tudo ok? Sim, peço para curtir também. Ah, tá importante duas coisas, gente. Curtam a live, tá bom? A Laura já até colocou aí o joinha. Curta essa live. Eu vou deixar essa live salva para que você possa assistir depois. Se você não é inscrito aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, tá o convite para você se inscrever, você participar também aqui, porque esse conteúdo é feito com muito carinho para você. Muito bem. Sabendo que eu estou diante de pessoas com sentimentos mais variados, algumas estão felizes, ainda relembrando a meia-noite, quando estavam abraçando os amigos, estavam na contagem regressiva, outros estão tristes, outros estão apreensivos, outros estão com medo, outros estão enfrentando a depressão, outros estão alegres, estão radiantes, acabaram de casar, vão completar agora um ano de casado, outros descobriram que estão grávidos, ou seja, há muitas diferentes formas de expressar esse momento. Alguns estão, como eu falei, radiantes, outros não. Então eu vou falar sobre um salmo pedindo a Deus que atinja a cada um de vocês na sua necessidade, na sua particularidade, no seu contexto específico, tá bem? E eu gostaria de ler para vocês o Salmo 73. Olha, do 107, se você tiver condição de acompanhar comigo uma leitura na sua Bíblia aí, pegue uma Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tiver uma Bíblia perto aí, fácil, então preste atenção na leitura. Dos 170 salmos que há na Bíblia, dos 150, perdão, o salmo que mais mexe comigo é o Salmo 73. Eu falei Salmo 170, né? Na verdade, nossas Bíblias têm 150 salmos, varia um pouquinho esse número, porque as versões católicas, seguindo a Septuaginta, juntam dois salmos ali, e acaba que o salmo, que numa Bíblia é Salmo 23, na outra fica Salmo 22, e a tradição judaica ainda fala de alguns três salmos a mais, o Salmo de Davi contra Golias, salmos de exorcismo, mas em linhas gerais, na linha da João Ferreira de Almeida, eu tenho aqui 150 salmos. E o que mais mexe comigo de todos é definitivamente o Salmo 73. É o salmo assim mais franco que o autor, Asaf, ele não dá a mínima para o politicamente correto, ele expressa o coração, o que está no coração dele, assim, com muita propriedade. E em muitos momentos da minha vida, eu me identifiquei claramente com esse salmo. O título dele já é um título polêmico: O Problema da Prosperidade dos Maus. Até o título parece uma incongruência com a Bíblia Sagrada, que fala que os maus não prosperam. Quem prospera é quem tem a bênção de Deus. Você não fala quando uma pessoa consegue um grande benefício, nossa, como você foi abençoado por Deus. Então, teoricamente, grife essa palavra, teoricamente falando, os maus não prosperam. Mas na prática eles prosperam. O próprio salmista admite isso. Eu vou ler para você.
Na tradução que eu tenho aqui, que é a Nova Almeida atualizada, diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Aqui o salmista até começou politicamente correto, falando uma coisa que, se fosse numa igreja mais reavivada, já teria um monte de amém, glória, aleluia, eu recebo. O Senhor é bom para com Israel. Oh, glória, né? Eu recebo. Se fizesse parte de uma liturgia de uma missa, o padre falaria: de fato, Deus é bom para com Israel e com os de coração limpo, e a congregação responderia: glória a vós, Senhor. Amém. Só que ele continua dizendo nas seguintes palavras o sentimento dele. A despeito do que eu disse acima, quanto a mim, quase porém se me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Olha bem, eu invejava os arrogantes, então os arrogantes têm algo a ser invejado. Ao ver a prosperidade dos maus. Então o salmista, ele admite, e detalhe, ele foi inspirado por Deus, ele não está escrevendo de sentimento próprio, o Espírito Santo inspirou, como inspirou Paulo, como inspirou Pedro, como inspirou Lucas, o Espírito Santo inspirou esse autor aqui a compor esse hino. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E por quê? Para eles não há preocupações, seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Quando você olha assim para o mundo em redor, fora da bolha religiosa, você parece assim, realmente o salmista tem razão. Tem tanto influencer aí que não tá nem aí com Deus, não está ligando para as coisas de Deus e só posta fotos de felicidade. Enquanto você está lá sofrendo para devolver o seu dízimo suado na igreja, o outro está rindo da sua cara, que você está dando dízimo para encher bolso de pastor, que você é um trouxa, que você é um idiota. E o mesmo que falou na internet que você é um idiota, porque você está dando dízimo para pastor, está enchendo aí a pança de religioso, esse mesmo que te chamou de idiota, ele está andando num iate. E você está lá, lutando para não ser mandado embora, sofrendo todos os dias a humilhação de um patrão injusto. Pior, aquele patrão injusto que gosta de rasgar dinheiro na frente de pobre. Aí o Instagram, o algoritmo não tem sentimento, ainda mostra para você aquele influencer que ridiculariza Deus, que defende coisas que a Bíblia condena, ele está lá com a champanhe dele no Réveillon, falando: olha como é bom, acabei de comprar esse iate aqui, não sei o que e tudo mais e tal. E você está lá sofrendo, ano após ano. E cadê a bênção que Deus prometeu? Cadê a prosperidade que não veio? E esta acusação ela ainda é reforçada quando, às vezes, algumas pessoas, em nome da religião, em nome da fé, realmente iludem os outros. Aí, parece que o mal prospera, dá vontade de invejá-los. E ele continua falando: para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, eles não partilham das canseiras dos mortais. Realmente, você não imagina aquele ator, aquela atriz da Globo pegando um metrô lotado, como você tem que pegar todo dia para ir trabalhar, 2 horas e meia para ir, mais 2 horas e meia para voltar. Você passa 5 horas da sua vida diária só no trânsito entre metrô, ônibus, e espera em ponto de metrô, espera em ponto de ônibus para passar o dia inteiro trabalhando numa casa que às vezes não vai nem valorizar você, enquanto o outro está lá, feliz, só trocando de carro, no máximo isso. Tocaram a campainha aqui, mas a Laura vai atender lá. E continua dizendo: por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, e do coração deles brotam fantasias. Essa expressão aqui,
os olhos saltam-lhes de tanta gordura e do coração brotam fantasia, essa mistura entre coração e olhos, elas simbolizam, na antropologia do Antigo Oriente Médio, as intenções das pessoas. E o sentido hebraico das palavras aqui quer dizer que esses ímpios, esses perversos que o salmista está até invejando, que parecem não sofrer nada, esses perversos, eles têm dois lemas, dois objetivos na vida deles. Dois claros objetivos, a sensualidade e a opressão. É isso que está no sentido hebraico da palavra. Os olhos brotam-lhe da gordura. Essa expressão em hebraico significa eles são opressores. Do coração deles brotam fantasias. Eles são sensuais. Eles são sedutores. Eles são pornográficos. Esse é o sentido. Aliás, essa mesma expressão olhos e coração, ela aparece em Jeremias 22:17 e fala da opressão ali, quer ver? Jeremias capítulo 22, versículo 17. Olha como diz aqui. Vou ler para vocês. Jeremias 22:17. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente, para levar a efeito a violência e a extorsão. Então o salmista está falando de pessoas aqui que elas oprimem e ainda vivem de maneira assim completamente pornográfica, sem nenhuma moralidade. E cadê o castigo de Deus? Cadê a justiça divina? Eles só estão prosperando, prosperando. Esses dias eu vi até um vídeo na internet, parecia real, tá? Um sujeito lá chateado porque o patrão dele reuniu todos os empregados para agradecer, porque no ano de 2023, graças ao esforço coletivo de todo mundo, eles faturaram na empresa não sei quantos milhões de reais, a empresa cresceu, teve superávit, e com isso não vai precisar mandar ninguém embora, etc, etc. E lá pelas tantas falou assim: vocês serão lembrados sempre. E todos os funcionários ficaram felizes. Nossa, que legal! Ele vai dar uma cesta básica grande para a gente. Alguns coitados estavam esperando pelo menos um panetone daquele grande da Balduco, né? E no final cada um ganhou um prestígio grampeado num cartão de Feliz Natal. E eles ficaram chateados. Quer dizer, que é isso que eu sou? Um prestígio? Quer dizer, o cara ganhou milhões e eu ganhei apenas um chocolate dele. E parece que Deus não faz nada. Aliás, ele continua dizendo, esse verso 10 para mim o verso 8, 9 e 10 perdão, 8, 9 e 10 é forte. Ele fala assim, olha, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Você já viu como é que virou até piada quando o político rouba? Ainda faz gracejo do povo? E lá nas eleições ele está de novo com cara de manso, ganhando os mesmos votos e sendo eleito novamente, e voltando para o cargo, e oprimindo de novo, e o povo vai lá e vota de novo nele. Isso já virou tema de filme, já virou piada, né? Sempre, quase todo filme tem um deputado, um senador, um parlamentar lá, né? Roubando dinheiro, e daqui a pouquinho tá o camarada fazendo discurso demagógico lá, tranquilo, é exatamente que zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, como se fosse uma coisa boa, eles ainda ficam felizes de roubar. Certa vez eu estava pegando um voo para Brasília e eu ficava achando interessante como é que sempre aparecia gente com algumas frases assim no celular. Pois é, rapaz, que bom, folga em vê-lo. Como está a arroba do boi? Como está ali e o gado está bem? E um dia alguém que mora em Brasília falou comigo, rapaz, tudo isso é forma codificada de falar de propina. Eu fiquei assim chocado. Parece que não tem nem assim, sabe? E muitos desses são pessoas que foram pobres, que amargaram a pobreza e hoje estão em Brasília roubando. Não estou generalizando, não estou falando que são todos, mas você sabe que há aqueles que roubam o dinheiro público. Aí sai um escândalo, daqui a pouquinho a pessoa está de volta. Falam com arrogância da opressão. Abrem a boca para falar contra os céus. Lembra no Apocalipse, quando fala da besta do Apocalipse, que eles desandam a boca, difamando os que habitam no tabernáculo de Deus? Eles têm o mesmo sentimento da besta do Apocalipse. Agora, o que me chama a atenção? O final do verso 8 diz, do verso 9 diz, e a língua deles percorre a terra.
Isso aqui foi escrito antes do advento da internet. A língua dos ímpios percorria a terra. O que significa isso? O evangelho deles estava indo a galope, enquanto o evangelho de Jesus parece ir a pé. É essa a impressão que dá mesmo, que o evangelho de Jesus vai a pé e o evangelho da impiedade vai a galope. Porque enquanto você, eu não sei quantas pessoas estão acompanhando a gente na live aqui agora, nós temos aí Mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. É um número muito bom para uma live sobre a Bíblia. Mas se eu estivesse fazendo uma live aqui sobre qualquer outro assunto pueril, para falar de fofoca de vida de artista, eu estaria aí com 30.000, 40.000 pessoas ligadas. É muito fácil como é que o evangelho é a sensação, irmãos, e não pensem que eu estou sendo herege, eu estou apenas abrindo o coração para vocês de um sentimento real, assim como o salmista também está abrindo dele. Parece que o evangelho vai a pé e a maldade vai a galope. Vai a galope. Porque reunir é, é, é 40 milhões de pessoas para um show é fácil, mas reunir 300 para uma vigília é difícil. Abrem a boca contra os céus e a língua deles percorre a terra. Aí vem o mais dramático, o verso 10. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Aqui nós temos um problema que divide os comentaristas. É que no hebraico eu posso entender isso de duas maneiras. Quando diz, por isso seu povo se volta para ele, se volta para os ímpios, quem é esse povo que está falando? É o povo de Deus ou o povo de fora do povo de Deus? Quem é o povo que se volta para os ímpios? O hebraico dá margem para as duas leituras. Há comentaristas que pensam que quando fala o seu povo se volta para eles, quer dizer, o povo dos ímpios se volta para os ímpios. O sentido dessa interpretação seria o seguinte: aquele ímpio, arrogante, aquele perverso que desdenha de Deus, cada vez que passa ele tem mais seguidores, porque o povo dele se volta para ele com uma firmeza muito grande. A outra leitura possível seria que o povo de Deus também se volta para os ímpios. E eu fico com essa segunda interpretação. Sabe por quê? Porque o povo que é do ímpio não precisa se voltar para eles como se não estivesse lá. É o povo de Deus que não está lá e quer voltar. E o hebraico diz que esse povo que eu interpreto sendo o povo de Deus volta para eles porque acha que neles vai ter água em abundância para beber. E bebem. E bebem. Desculpa te interromper, só para falar que a gente está no Instagram também. Ah, tá bom. A Laura tá me lembrando aqui para avisar que nós também estamos no Instagram. Mas aí, pessoal, depois ele pode voltar. Tá bom. Gente, também está no Instagram também. Estão acompanhando aqui. Eu estou fazendo uma live sobre o Salmo 73 para começarmos a refletir sobre o ano de 2024 que se aproxima e esse difícil tema da prosperidade dos maus e aparente só assim castigo dos bons. Voltando ao que eu estava dizendo, eu estou lendo o verso 10. O povo de Deus se volta para eles. Sabe o que, que parece isso aqui? Lembra quando Moisés estava com o povo de Israel no deserto? Deus já havia libertado o povo do Egito, já havia aberto o Mar Vermelho, mas o calor do deserto, a escassez de alimento, que tinha alimento, mas era pouco. É aquele negócio, tinha o pão, mas não tinha manteiga importada, não tinha o caviar para passar em cima, só tinha o pão e a água. Não tinha o caviar para colocar em cima, nem a manteiga importada. Então o povo do deserto estava achando assim, poxa, nós estamos aqui buscando o Deus de Moisés, estamos sofrendo esse calor, um monte de problemas, essa sujeira, enquanto o povo do faraó está lá às margens do rio Nilo. Enquanto a gente está nessa secura aqui, eles estão nadando lá no Nilo. Enquanto a gente está sofrendo aqui, só comendo pão todo dia, esse maná sem graça que está caindo com gosto de coentro, eles estão lá com panelas de carne e cebola. O Egito é mais próspero do que aqui. Vamos voltar para o Egito? E o povo quis voltar, porque sentiu saudade das panelas de carne do faraó. E alguns falaram assim, era melhor ficar lá escravo de faraó, porque lá pelo menos a gente comia carne, não era maná. É esse o sentido para mim que está no verso 10. Muitas pessoas preferem se voltar para os ímpios porque realmente parece que aquele que desdenha de Deus está com uma vida melhor, mais próspera. Aliás, eu tenho certeza que eu estou falando nessa noite para muitas pessoas que estão falando assim, Rodrigo, parece que depois que eu entreguei minha vida a Cristo é que o inferno abriu a boca contra mim. Eu não sofria tanto.
Olha, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, é só problema, 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 problema. Parece que o céu se voltou contra mim quando eu me converti. Eu não sofria antes os problemas que estou sofrendo agora. Muita gente da minha família virou as costas para mim. Eu só estou passando aperto. Começou a aparecer doença. Não é fácil não, meus amigos. Aí continua o salmista. Eles dizem: como Deus ficará sabendo, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentando as suas riquezas. Parece que não tem, eles estão impunes. Parece que não acontece nada. Lembra o exemplo que eu dei do político corrupto? Ele rouba, 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 é denunciado, não acontece nada. Daqui a pouquinho, na eleição, ele está de novo aí, ganhando os cargos dele, o voto de novo, e indo para Brasília com apartamento funcional e 14º salário e férias prêmio, e aposentando com aposentadoria que você não vai ter e tudo mais. E crente que a impunidade é tranquila. Aliás, muitas pessoas falam que um dos grandes problemas da corrupção no Brasil é a certeza da impunidade. A impunidade civil ela é pequena. Uma vez um jurista me explicou, um juiz, ele falou assim: eu não perco tempo, às vezes, processando grandes companhias no Brasil, porque o direito no Brasil, explicou esse jurista, ele é apenas compensatório. O direito americano, ele é exemplar. É por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, uma amiga minha lá, uma conhecida minha nos Estados Unidos, na verdade, esposa de um amigo meu, ela uma vez escorregou na porta de um grande supermercado americano e bateu com a cabeça aqui e deu alguns problemas dessa pancada. Foi um black ice, um gelo assim na porta. O supermercado, nossa, deu tanta coisa para ela, tratamento, tudo. Por quê? Medo dela entrar na justiça. Porque se ela entrasse na justiça lá nos Estados Unidos, ela ia ganhar milhões de indenização. Porque lá a justiça é exemplar. O juiz vai mandar a empresa pagar milhões de dólares para você, para que a empresa aprenda a lição e não faça isso com outro. No Brasil, jamais que ela ia ganhar milhões de dólares, porque tem a regra do enriquecimento ilícito. Então, enquanto lá na América você ganharia milhões, aqui você vai ganhar 10 mil reais. Então, esse jurista me explicou. O que é melhor para uma grande multinacional aí, ou uma companhia, por exemplo, de telefonia? O que é melhor? Ele melhorar o serviço para que você não tenha mais reclamação, ou ele pagar 10 mil reais, que é o máximo que o juiz vai determinar dele pagar para você, sabendo que 90% daqueles que reclamam não vão entrar na justiça. Então, a certeza da impunidade faz a pessoa ficar mais assim, afoita, mas achando que pode roubar mais. Vamos continuar. Agora o salmista muda completamente de linguagem. Até aqui ele estava descrevendo os ímpios e o que aparenta a vida do ímpio. Agora ele vai falar da sua própria vida. Olha como é que ele muda. Quase como assim, você vai lendo o Salmo, parece que no início ele está lendo até com ar de protesto, sabe? Ah, porque o ímpio faz isso? Olha o olho dele, como é que brota da gordura, olha a sensualidade dele, olha a opressão. Esses são os ímpios. Agora ele fala de si. Ele entra em depressão. Ele muda o tom de voz. Eu imagino até o salmista Asaf escrevendo isso. Olha como é que. Eu vou até mudar o tom de voz aqui. Verso 13. Com certeza. Foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois cada dia eu sou afligido e a cada manhã eu sou castigado. Olha, ele faz justamente o oposto do ímpio e recebe também o oposto do ímpio. Quer ver? Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Ou seja, o ímpio fala coisas contra Deus e diz que ele abre a boca contra os céus e a língua dele percorre a terra. Se eu pensasse em falar as coisas que o ímpio fala, só em falar, eu já teria traído a geração dos teus filhos. Só em parar para compreender isso, só em refletir para compreender isso, achei a tarefa pesada demais para mim. Ele nem teve força para continuar o desabafo, não. Ele falou assim: olha, foi inútil. Eu não vou nem parar para querer achar explicação, não, porque é demais para mim. Aí começa. Até que entrei no santuário de Deus. O santuário de Deus, na época que o Salmo foi escrito, ele tinha uma função também judicial. A princípio com o tabernáculo, depois com o templo em Jerusalém. O tabernáculo em Siló, depois o templo em Jerusalém. O santuário não era só o lugar onde você fazia o sacrifício diário.
ali também era o lugar onde você levava suas demandas judiciais. Os juízes também ali eram sacerdotes, eram levitas. E quando ele entrou no santuário de Deus, ele caiu à ficha de uma coisa: eu descobri qual será o fim dos ímpios. Tem um livro do padre do Chesterton, do padre Brown, O Crime do Padre Brown, onde Chesterton tem uma frase que ele fala o seguinte: o grande problema não é que, às vezes, o caos não é que eles não veem a solução, eles não enxergam qual é o problema. Às vezes, o nosso grande dilema não é necessariamente a solução, é que nós não estamos sistematizando o problema. Antes de ficar perguntando por quê, vamos ver qual é o problema. O problema é: haverá justiça nesse mundo? Essa é a pergunta. Olha como ele continua dizendo: tu, Senhor, certamente colocas os ímpios em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, como alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Aqui eu tenho que explicar uma coisa curiosa para você. Muitas pessoas ficam frustradas porque eles pegam essa parte que está do verso 16 ao verso 20, o Senhor coloca o ímpio em lugar escorregadio, e pensa numa justiça imediata, imediatismo, já vai acontecer agora. Não, não. Acorda para uma coisa que eu vou dizer para você. Tá preparado para uma verdade assim que vai ser um burro na boca do seu estômago? Nesse mundo não há justiça. Olha o que diz aqui a palavra de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vou ler para você. 2 Pedro 3,13. Diz assim na minha tradução. 3,13. Por isso, nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então não são esses céus e essas terras que habitam a justiça. Então como é que funciona isso? Eu vou explicar para você. Haverá momentos em que você verá a justiça divina agindo nesse mundo. Mas haverá momentos em que você não verá a justiça divina agindo nesse mundo. Jesus vai curar alguns leprosos, mas ele não vai curar todos os leprosos. Percebeu? E mesmo aqueles que Jesus curou, depois morreram de alguma outra doença. Jesus ressuscitou Lázaro. Ou seria correto dizer que Jesus apenas adiou a morte de Lázaro? Sim, porque Lázaro depois acabou morrendo do mesmo jeito. Jesus apenas adiou a morte de Lázaro. Ele tirou Lázaro da morte, mas depois Lázaro não morreu. Então a gente vê que os milagres que Jesus operou não eram totalitários e nem eram para sempre, eram provisórios. Por que Jesus não cura todo mundo? Porque se ele tem o poder de curar, por que ele cura algumas pessoas e não cura outras? Porque, talvez vocês estão me perguntando aí, por que na igreja que eu frequento, eu vi num dia lá uma senhora dando depoimento que Deus curou o câncer dela em estado terminal, e ela chorando, agradecendo a Deus pela cura do câncer. E eu ouvindo aquele testemunho, orando com a mesma fé, e eu estou com um câncer agora na mama, e Deus não me cura. Por quê? Por que Deus gosta mais daquela senhora que foi à frente dar o depoimento e não de mim? Será que eu não sou digna de dar um depoimento de cura de câncer? Por que Jesus, então, se ele tem o poder de cura, aliás, um ateu pode perguntar isso, por que Deus curou aquela menina, mas não curou todas as crianças? Por que alguns são curados, outros não? Por que Deus não age de maneira geral? Por que às vezes a justiça de Deus tarda, mas não falha? E tem vezes que ela tarda e falha. Porque eu estou a vida toda sem ver Deus agindo. E quantas pessoas morreram sem ver a justiça ser feita? Por quê? Eu vou responder a você o porquê. Daqui a pouquinho. Na continuidade do Salmo vai vir essa resposta. Tá bom? Fique com essa pergunta, porque eu vou responder. Está aqui no Salmo. A continuidade responde.
Mas por hora eu só quero deixar claro para você, eu não vou adoçar a pílula. Nesse mundo, você verá sempre justiça. Às vezes sim, mas eu não posso garantir a você que a justiça de Deus vai ser feita na sua vida. Não posso. Nem na minha. Nem na minha. Por quê? O salmista vai explicar. Está acompanhando comigo? Está atento? Vamos lá. Ele fala que os ímpios vão ser destruídos. Mas isso aqui é lá na volta de Jesus. Tanto é que ele fala: como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, o ímpio pode ter a vida de sucesso que ele tiver. Se ele oprimir o seu irmão, se ele rir da opressão, se ele não tratar bem o seu próximo e ainda ridicularizar a Deus, ele vai ter o acerto do juízo final, mas não necessariamente agora. Eu estou aqui, esse hotel que eu estou tem muitos livros, eu amo livro, então eu estou aqui num paraíso, né? E entre os livros que estão aqui no quarto, eles têm livros aqui que sugerem você ler. Até eu falo o seguinte: olha, eu sou desse livro aqui, eu sou desse hotel aqui, pode me ler à vontade, só não me leve para casa. E um dos livros que está aqui, que eu já li há muitos anos, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esse livro aqui, para mim, ele resume bem. O Machado de Assis não era necessariamente um sujeito religioso, mas ele também não era materialista. Ele foi criado por um padre, falava fluentemente francês, que o próprio padre ensinou para ele. E Machado de Assis, como negro, enfrentou muitos problemas. A questão do escravagismo no Brasil, o racismo, a discriminação. E ele era um intelectual como poucos. Falava fluentemente francês, aprendeu por conta própria alemão e inglês, e tinha um português que até hoje, assim, sabe a maneira dele descrever, maravilhoso. E esse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é uma preparação anti-materialismo para outro livro que ele vai escrever, que é o do Quincas Borba. E nesse Memórias Póstumas é como se o Brás Cubas fosse uma espécie de, assim, médico, vamos dizer assim, que ele queria descobrir um elixir, um emplastro para curar todas as doenças, todos os males. E ele morre, e depois de morto é que ele consegue, numa vida pós-morte, ter as memórias dele. Literatura permite isso. E tem uma parte aqui e ele termina até nas memórias dele mostrando como é que ele lutou a vida toda para conseguir achar esse elixir que ia acabar com os problemas da humanidade, com as dores da humanidade, e não conseguiu. Essa é a crítica de Machado de Assis, que o materialismo, o positivismo, na época, Augusto Comte estava com o positivismo, o cientificismo, aquela crença exasperada na ciência, não ia resolver os problemas do mundo. Tanto é que ele morreu pobre, ele, o Brás Cubas, o personagem, morreu pobre, desconhecido, sem ter família, porque ele não consegue ter filho. Ele fala, tem uma parte do livro que ele fala: eu não consegui ter geração, eu não consegui nem perpetuar o meu nome nos meus descendentes, fiquei lutando para conseguir a cura da humanidade, não consegui e nem muito obrigado ganhei com isso. E tem uma parte que está até destacada aqui, na contracapa: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico a lembrança estas palavras. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa memória, lembrança, estas palavras. É isso mesmo. O que é do ímpio vai passar. Olha, quantas pessoas, assim, que foram soberbas, que, assim, foram ditadoras, déspotas, hoje não são nada, verme. Mas você ainda pode perguntar: tudo bem, Rodrigo, mas ele pelo menos morreu esbanjando saúde, porque nem todos morreram de maneira ruim, esbanjando saúde, riqueza e opressão. E comigo? E a minha dor agora? E o meu câncer? E o meu desemprego? E o meu problema de família? Você falou que não há justiça nesse mundo, então para que eu vou ficar perdendo tempo buscando as coisas de Deus se não há justiça? Se você está fazendo essa pergunta, você está tendo o mesmo sentimento do salmista, quando ele falou assim: parece que em vão eu lavei as minhas mãos na inocência. Em vão. Foi à toa. Não, não foi à toa. Entre no paraíso,
no santuário de Deus hoje como o salmista entrou. E olha o que ele diz aqui, olha, a partir do verso 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Ele está falando com Deus. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias no teu conselho e depois me recebes na glória. Olha a diferença. O ímpio pode ter glória nesse mundo, mas vai morrer, vai enfrentar o juízo de Deus e acabou. O justo pode ter desglórias nesse mundo, provações, mas Deus está com ele e vai dar-lhe a glória no último dia. Isto aqui não significa aquela aprovação medieval de incentivar as pessoas a desprezarem a vida moderna apenas para viver a vida futura. Na Idade Média houve muito esse tipo de ensino, até para favorecer o opressor religioso. Olha, enquanto o opressor religioso estava lá, né, rico, comendo e tudo mais, o outro estava sofrendo. Não, Jesus gostava dos pobres, no céu você vai ter uma mansão. Não é isto que o salmista está falando. O salmista não está de maneira nenhuma tirando de você a vontade de prosperar nessa vida, de viver bem, de comer bem. De maneira nenhuma, Deus não tira isso de você. Você tem o direito de querer prosperar. É bíblico isso. O que a Bíblia está querendo dizer é: com o direito de prosperar, você tem que ter a ciência de que nem tudo dará certo. É isso que a Bíblia quer dar para você. Duas consciências: que nem tudo dará certo e que a sua prosperidade, por melhor que ela seja, é provisória. Não caia no engodo do ímpio. Não seja como o povo de Deus que fica buscando no ímpio as fontes de água para beber, porque aquilo vai passar, é tudo fantasia. E quando o salmista percebeu isso, ele notou que não só é fantasia porque vai passar, como que mesmo nessa vida, aquela aparente prosperidade do ímpio, como o próprio nome diz, é apenas aparente. Numa época em que não havia Instagram, nem filtro, eles já sabiam que muita coisa era apenas de fachada. Você já viu, às vezes, um documentário ou matéria que nos choca quando percebemos, por exemplo, alguns shows de televisão em que a criança estava participando sempre daquele seriado ali, e quando ele cresce, aí ele denuncia que havia abuso por parte do produtor. Já viu esses casos? Que não são poucos. Eu não vou dar nomes aqui por questão ética, mas se você olhar no YouTube, sempre aparece aí algum caso. Aquele famoso seriado da TV dos anos 90, do ano 2000. Aí aquela criança que no ano 2010 era uma criança, um juvenil, agora é adulto. Aí coloca a boca no trombone. Olha, havia tratamento abusivo. Quantos artistas aí acabam rompendo com os próprios pais porque foram abusados na infância? Só que eu, quando assistia aquele seriado na infância, parecia que tinha ali na vida midiática daquele personagem tudo que eu queria ter e não tinha, sendo um cristão. E a vontade era usar a roupa que aquele artista estava usando, cantar a música que ele cantava, usar o palavreado dele e desdenhar a Deus como o seriado desdenhava. Até que eu descobri, como o salmista descobriu, que muito do que você vê aí maquiado nos shows de Réveillon, nos musicais, nos filmes, é fachada. Hollywood, muitos filmes que você vê aí na TV, muitas novelas, isso é tudo fachada. Revista Caras, com todo mundo lá feliz na ilha de Caras, é fachada. Por detrás daquilo ali está uma vida que daqui a pouco você descobre terminando em drogas, promiscuidade, ou terminando com a própria morte solitário dentro de um hotel, porque aquela riqueza toda não está trazendo paz de espírito. E muitos desses que estão com o iate e a champanhe na mão queriam ter a paz de espírito que aquele crente tem quando, em meio a tantas provações, ajoelha e fala: deito, com Deus me deito, com Deus eu me levanto, porque Deus está comigo. E ele não tem essa paz. E ele fica desesperado. Então, não caia no erro do povo de Deus que se volta para o mundo dos ímpios, bebendo das fontes deles, como se fosse algo que fosse saciar a sua sede, porque não vai.
Posso dar uma comparação para você, o que é muitas vezes esse mundo midiático que tanto atrai você a romper com o evangelho e seguir uma vida imoral, promíscua, blasfema? Eu vou falar com você o que é. É como às vezes um restaurante maravilhoso, que o prato é servido assim com um requinte e o melhor chefe. E você come aquele prato ali, se delicia e paga lá R$ 4.000 naquele prato. Até o dia que você vai conhecer a cozinha daquele restaurante. Às vezes, quem trabalha em cozinha de restaurante não gosta de comer em restaurante. Não é mesmo? Quem trabalha nos bastidores sabe como é o espetáculo. Pé de bailarina é feio. Então, o que o salmista está querendo nos alertar é: não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo. O problema é que muitas pessoas, conhecendo a cozinha porca do restaurante, continuam consumindo o que o restaurante oferece porque é gostoso e dá status. Não faça isso. Muitas modas, muitas músicas, muitas linguagens e muitos estilos de vida são como um restaurante fino, caríssimo, com uma cozinha porca, que você sabe que é suja, que tem barata, que tem tudo, mas aqui fora no salão é tudo limpo, bonitinho. Não estou falando que os restaurantes chiques têm barata, não. Estou fazendo uma comparação hipotética de um restaurante cuja cozinha é suja, mas o salão é impecável. E o que é pior, o cliente sabe que a cozinha é suja, ele sabe que aquele prato que está sendo servido lá dentro foi armazenado junto com barata, ele sabe que aquela carne ali foi guardada no lugar onde passa rato, mas ele continua comendo, porque aqui fora é glamuroso, dá status, mesmo que aquilo seja uma coisa nojenta. Cuidado então com o influenciador que você está colocando agora como o guia da sua vida, com aquela música que você está cantarolando, que vive blasfemando as coisas de Deus. O fim de tudo isso e desse glamour é o mesmo da cozinha porca. É o fim que teve o personagem de Machado de Assis nas Cubas. Agora, no contrário disso, e o crente? Ah, ele é aquele que o salmista falou, que tem a certeza que Deus está andando com ele, que o segura pela mão direita. Quem tem o eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti, Senhor? Eu preciso de Deus, porque quando eu tenho Deus e tenho prosperidade, a prosperidade tem sentido. Por que ela tem sentido? Porque ela é fruto de bênção. E se em meio a essa prosperidade vier um momento de escassez, como na época de Jó, não importa. Esse mundo tem altos e baixos. Eu continuo segurando a mão de Deus. Deus segurou na mão de Jó quando ele estava próspero, rico, comendo nos melhores restaurantes, mas continuou segurando na mão dele quando ele estava morando no lixão e ainda aguentando o bullying dos amigos que vieram ali condoer-se com ele. Então o crente sabe que se eu estou tendo prosperidade, não é porque eu roubei, não é porque eu oprimi ninguém. Eu posso dormir no travesseiro sabendo que o dinheiro que eu adquiri não é o dinheiro de suborno, não é o dinheiro que custou a vida do trabalhador, não é o dinheiro que está custando a minha saúde moral, mental e espiritual, não é o dinheiro que está me afastando dos meus filhos e da minha esposa, porque esse dinheiro é o dinheiro que está vindo da bênção de Deus sobre o meu trabalho. E se amanhã eu perder esse dinheiro todo, eu continuarei dormindo no travesseiro sabendo que o mesmo Deus que cuidou de mim na prosperidade, cuidará de mim na adversidade. Isso dá conforto. E se você olhar na sua vida, por mais que você tenha passado problemas em 2023, eu vou repetir alguma coisa que eu falei num vídeo que eu gravei no Instagram. Pode ter certeza que por mais que você tenha passado problemas, há muitos cegos que queriam o olho que você tem. Há muitos surdos que queriam o ouvido que você tem. Há muitos mudos que queriam a língua que você tem. E mesmo que eu esteja falando para pessoas que são cegas, surdas ou mudas, há muitos refugiados que queriam a casa que você tem. E mesmo que você for um refugiado,
Há muitos cadeirantes que queriam as pernas que você tem. E mesmo que você for um cadeirante, há muitas pessoas que queriam o membro da família empurrando a cadeira dele como você tem. E ainda que você não tenha nada, você tem a vida. E ainda que você não tenha a vida, se você tem Deus, você tem a ressurreição. Então sempre há um motivo para dar graças a Deus. Como eu falei numa outra situação, vou repetir o exemplo. Ai, que saco, tem uma pilha de roupa para lavar? Que legal, você tem roupa. Nossa, mas tá fedendo aqui, que mau cheiro. Que bom, você tem olfato. E quem teve Covid sabe como é ruim perder o olfato. Desculpa, essa carne hoje ficou muito salgada. Que bom, você tem paladar e não é todo dia que a carne está salgada. Por isso que você reclamou. Se ela fosse salgada todos os dias, não haveria novidade. Então busque na sua vida o exercício de encontrar, mesmo em meio à aprovação, coisas boas, coisas agradáveis. Ah, espetei minha mão no espinho da rosa, mas eu tenho uma rosa para entregar para minha esposa. E eu tenho sensibilidade para sentir o espinho. Eu não sou anestesiado em relação à vida. Se está doendo, é porque eu estou vivo. Se eu estou vivo, é porque ainda há esperança. E se eu morrer, haverá a ressurreição. Então, a súmula de tudo que eu poderia falar para resumir o Salmo é a seguinte: aquilo que você enfrenta de ruim nesse momento vai passar. Acredite, vai passar. E aquilo que você enfrenta, e aquilo que você goza de alegria, de prosperidade, é apenas degustação. O melhor ainda está por vir. O ruim vai passar e o bom é só amostra grátis. Eu concluo com as palavras do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, lembra? Ainda que eu morra, a carne e o coração desfaleçam, ainda que eu não tenha fôlego de vida, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para sempre. O diabo pode fazer um pacto com uma pessoa e dar 70 anos de prosperidade a ponto da pessoa comprar com seu dinheiro a metade da cidade de São Paulo. Mas o diabo não pode dar a vida eterna. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Eu hoje estou muito feliz. A minha passagem de ano foi muito agradável. Eu abracei minha esposa, os amigos que estavam com a gente, nós oramos, nós abrimos a palavra de Deus, pedi a Deus bênção. Posso até falar algumas coisas que nós pedimos. Eu pedi a Deus que 2024 seja o ano da saúde para mim e minha esposa, para cuidarmos bem da nossa saúde. Pedimos também para que o nosso ministério nunca seja um opróbrio ao nome de Deus, que Deus me livre da soberba, da arrogância, que Ele não permita que uma falha minha possa trazer vergonha para o evangelho dele, que Ele me dê inteligência emocional para lidar com os haters, com os invejosos, que Ele me dê paciência e amor para com aqueles que precisam de mim, que Ele me dê sabedoria para dar limites e que Ele traga logo a volta de Jesus. Mas foi uma passagem de ano muito agradável. Essa. Mas houve outras passagens de ano que foram banhadas em lágrimas. Em muitas lágrimas. Então já experimentei Réveillon de alegria e de tristeza. E não tenho garantia nenhuma que a passagem de ano de 2024 para 2025 vai ser tão agradável como essa. Eu não sei nem se estarei vivo. Lembra o que eu falei? Não há justiça nesse mundo. A única garantia que eu tenho é que se eu permanecer fiel e que eu permaneça, pela graça de Jesus, a minha salvação estará firmada no sangue do Cordeiro. E um dia estarei no paraíso, eu e você, com aquelas pessoas que nós mais amamos. Faremos oração de olhos abertos, porque vamos falar pessoalmente, face a face com Jesus. E não precisarei chamar vocês para fazer nenhuma live através da internet,
porque teremos métodos mais sofisticados de dialogar uns com os outros e com outras criaturas de Deus que povoam esse universo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja com você nesse momento. E eu quero convidar você também a conhecer mais a palavra de Deus. Nós temos muitos, milhares de pessoas que estudam a Bíblia comigo no Bíblia Comentada. E eu quero convidar você também a estudar a Bíblia comigo em 2024, tá bom? Vou deixar um segundo link, que já está nesse vídeo, um link, onde você também pode se tornar meu aluno no Bíblia Comentada. Que Deus abençoe muito você. Eu quero abençoar você nesse momento, tá certo? Então feche o seu olho e receba essa bênção. Receba, em nome de Jesus. E antes que eu dê a bênção, eu quero repetir. Eu não posso garantir para você que 2024 será um ano de intensa prosperidade ou de muitas provações. Mas eu posso sim garantir, em nome de Jesus, com base nesse livro, que seja na tempestade ou na bonança, o Senhor estará com você. E você vai poder dar testemunho disso para as outras pessoas, como hoje eu estou dando para você. Porque Ele não esteve comigo somente ontem, quando tudo estava bem. Ele também esteve comigo, quando eu estava chorando copiosamente, enquanto outros comemoravam soltando fogos, eu só sabia soluçar e chorar. E em ambas as situações, Ele me segurou pela mão direita, como segurou a mão de Asaf. Receba agora a bênção de Deus. Deixe-me abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre em sua vida. Feliz 2024. Melhor pedido? Que Jesus possa voltar esse ano, não é? Fique com Jesus. Um grande abraço. Feliz ano novo.